Olá, está no ar o programa Papo e Saúde, da nossa segunda edição, e hoje o tema é um tema bem importante, como todos que a gente vai abordar aqui nesse programa, que se chama o diabetes, que no momento atinge a 13 milhões de pessoas no Brasil. E é um número bem relevante, né? Para falar sobre esse assunto tão importante, nós vamos conversar aqui com as especialistas, né? Patrícia Peixoto, ela que é endocrinologista. Doutora, bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. E também a nutricionista Patrícia Brito. É o encontro das Patrícias hoje aqui, né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite também. Eu que agradeço, obrigada. Bem-vinda. E olha, a gente também tem um convidado de peso, né? Que dispensa apresentações, Dom Américo. Né? Bem-vindo, querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito feliz, muito honrado de estar aqui com você mais uma vez. Pois é, e a gente vai falar sobre diabetes. O Dom é um diabético há mais de 20 anos, você falou? Mais de 20 anos. Desde os meus 41, 42, estou com 64, né? Pois é. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse tratamento, como que é a sua vida, seu dia a dia com essa doença. Vamos escolher as Patrícias aqui agora, fazer um mamãe mandou, né? Diabetes é uma doença que atinge 13 milhões de brasileiros e na maioria é homens ou mulheres, ou isso não existe? Na verdade, é bem equilibrado em relação a isso. A mulher, ela talvez tenha uma incidência um pouco maior por conta de que em alguns momentos da vida dela, ela tem situações em que há uma resistência aumentada à ação da insulina, que é um dos fatores mais importantes no desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então, na fase da puberdade, e no período de gestação e também depois no climatério, mas é bem equilibrado. Você falou comigo aqui de diabetes tipo 2. Quantos tipos de diabetes tem? Então, na verdade, não tem só 2 tipos de diabetes, mas os mais prevalentes são 2. É o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Não tem um estágio mais avançado, não. Então, a gente tem o 1 e o 2 apenas, né? Não é apenas. Na verdade, a gente tem, por exemplo, o diabetes gestacional, que é categorizado como outro diabetes. Nós temos casos mais raros de diabetes, mas assim, falando da maioria mesmo, é diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Qual que é o mais grave desses? Pois é, essa pergunta é uma pergunta que eu escuto muito no consultório. Eu costumo responder da seguinte forma: o diabetes mais grave é o que não é bem controlado. Óbvio, o diabetes tipo 1 é um diabetes que ele está relacionado a um processo autoimune, que o organismo, a pessoa, ela tem uma predisposição genética a desenvolver doenças autoimunes. E uma dessas doenças autoimunes, ela diz respeito à produção de anticorpos que agridem o próprio pâncreas. Com essa agressão, o pâncreas, ele para de produzir insulina e com isso acontece a hiperglicemia e o diabetes. É o diabetes que a gente observa em crianças, a faixa etária mais comumente atingida de 5 a 15 anos. Então, se você for considerar isso, eles têm um tempo de doença maior e com isso uma chance maior de ter complicações. Por esse ponto de vista, que muitas vezes as pessoas correlacionam o diabetes tipo 1 como sendo mais grave. Mas o diabetes tipo 2, se ele não for bem controlado, ele também vai se tornar grave, porque ele também vai fazer com que o paciente tenha complicações. E falando de controle do diabetes, a gente tem que pensar muito na alimentação, né, doutora Patrícia? Pois é, na verdade, quando o paciente ele recebe o diagnóstico, né, que diz que ele está diabético, a primeira coisa que vem em mente é que ele não vai poder comer mais nada. E aí ele começa a se preocupar porque a melhor coisa que tem na vida é a gente comer, né? E comer bem. É muito prazeroso, né? É muito prazeroso. Porém, o diabético, ele precisa entender que ele tem que fazer algumas restrições, né? Eu costumo dizer lá no consultório que eles precisam seguir algumas regras, né? O que comer, quanto que eu vou comer daquele alimento e quando que eu vou comer, né? Além dessa regra, ele precisa seguir uma outra regrinha, que é tomar corretamente os medicamentos, fazer a dieta e fazer atividade física, né? O diabético, ele precisa entender que ele não pode comer doce, né? Carboidratos, né? A gente sabe que tem os carboidratos de alto, médio e baixo índice glicêmico. Por isso que a gente precisa saber entender como que eu vou preparar o meu prato, o que eu vou colocar no prato, né? O que eu posso colocar naquele prato que vai estar ajudando a controlar a minha glicemia. Porque a nutrição, ela serve justamente para direcionar o paciente, né? O que eu vou fazer, quando que eu vou comer, que tipo de alimento eu posso comer ou misturar, né?
Porque as pessoas ficam meio em dúvidas, né? Não sabe como que misturar, o que vai fazer, o que vai beber. Então, assim, a gente está aí para poder direcionar o paciente para ele seguir o melhor caminho, com o objetivo dele ter qualidade de vida, mesmo sendo um diabético. Dona América, quando você descobriu a sua diabetes, o que você sentiu? Como é que você chegou a esse diagnóstico? Paula, olha só, eu já esperava ser diabético desde criança. Por quê? A minha mãe, ela sempre me falou, a partir do momento que eu comecei a ter entendimento, que era bem possível que eu fosse diabético, porque ela ficou diabética na minha gestação, aos 6 meses de gestação me esperando. Então, eu acho que isso aí ajudou a me preparar para que quando a diabetes chegasse, né, eu já estava preparado, com o espírito preparado para isso. Mas não é fácil. Não é fácil, até porque eu sou de uma família de comilão, né? Eu sou comilão. Eu acho legal falar para vocês que, para quem não sabe, eu sou músico há 48 anos e não tomo cerveja. Não toma cerveja. Não tomo bebida incrível. alcoólica nenhuma. Não, isso eu acho que positivo. Muito positivo. Né? Mas eu não tenho juízo na boca, Aí já complica. né? Que é um perigo. Então eu convivo razoavelmente bem nesses, vamos dizer assim, nesses 23, 24 últimos anos, desde quando eu fiquei diabético, logo no início dos 40 anos. Aliás, eu gostaria de perguntar à doutora Patrícia o seguinte: é verdade que a diabetes 1 é aquela que dá até os 39 anos e a diabetes 2 é que dá a partir dos 40, é isso? Assim, não tem esse limite tão bem estabelecido, estabelecido, não. O que assim. acontece? É bem interessante essa pergunta, porque, como eu falei, o diabetes tipo 1, ele vai ter uma fisiopatologia, uma causa. O diabetes tipo 2 é uma outra. Então, pela forma como se apresenta, como o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, em geral, a faixa etária de maior incidência é, de fato, de 5 a 15 anos, mas a gente encontra pacientes com mais idade e com menos idade que apresentam um quadro. Perfeito. Enquanto o diabetes tipo 2, ela é uma outra, o mecanismo que leva ao diabetes é outro. O principal disso é a resistência à ação da insulina no organismo. Então, você não tem, o pâncreas, ele é capaz de secretar insulina, mas essa insulina ela não consegue funcionar adequadamente no organismo. E aí, com isso, ele começa a produzir mais insulina para tentar compensar isso, ele começa a sofrer, digamos, uma espoliação e até o ponto que ele não consegue mais suprir isso e aí abre-se o quadro de diabetes. Então, são 2 mecanismos de produção da doença diferentes. Perfeito. E no caso do diabetes tipo 2, ele surge, em geral, na faixa etária adulta, né? Mas vale até ressaltar que hoje, por conta do aumento da obesidade infantil, nós temos visto muitos casos de diabetes tipo 2 na infância. É interessante que geralmente a diabetes ela pega, vamos dizer assim, as pessoas obesas. Mas acontece com pessoas magras também. Acontece. Eu conheço um menino, com 7, 8 anos, magrinho, sempre foi magrinho. Eu tive com a mãe dele agora há pouco tempo, o Riquelme é diabético e tal. Que me deixou assim, muito contrariado, muito triste, porque o que é conviver com a diabetes? Eu digo que eu não sou diabético, eu digo que eu estou diabético. Porque o diabético é aquela pessoa, conforme a doutora Patrícia, nutricionista, falou, é a disciplina. Se você tem disciplina, eu tomo hoje 30 unidades Lantus dia, mas já tomei 150. Nossa, olha só, mãe. Por indisciplina, entendeu? E é uma coisa, é difícil de conviver, eu, aos 60 anos, a partir dos 40 anos. Agora, para uma criança, doce, o bombom, eu tenho dia que eu zango com 15 bombons serenata de amor na hora. Só 15? Na hora. Apenas 15 bombons. Bom, agora eu vou me cuidar. Quer dizer, eu não poderia fazer isso. Agora imagina para uma criança, né? Eu, por exemplo, eu acho interessante o seguinte, eu controlo a minha diabetes da seguinte forma: de segunda a sábado, eu como 2, 3, 4 colheres de arroz integral, uma salada variada, e eu não como carne nenhuma, não como proteína animal,
procuro comer proteína vegetal, a soja. Mas no domingo não resisto pedir uma pizza de 8 fatias. Mas lá em casa são 3 pessoas, eu como 5 e deixo 3 para os outros 2. Então a gente vai, depois do intervalo, a gente vai saber das doutoras se uma fatia de pizza pode uma vez por semana. Opa, Daqui a pouquinho, essa resposta. A gente volta já.